Olá, tudo bem? Meu nome é Leon. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é ligado um pouquinho de estudo de história e de costumes judaicos, tanto como dos povos da época que viveram com os judeus da época. Primeira coisa, muitas pessoas me perguntaram, Leon, mas Yeshua Notzri parece no Talmud, nas escrituras judaicas. Aí eu falo, vamos analisar quem está aparecendo nas escrituras judaicas. É muito claro. Está aparecendo um tal de Yeshua Notzri, que é Jesus o Nazareno, a tradução. Ele aparece, mas o acontecimento que ele está aparecendo são mais ou menos 100 anos antes do acontecimento daquela história no Novo Testamento. Agora, tem outra história no Talmud, que parece um tal de filho de Pandeira, filho de Madalena, que Madalena em aramaico é cabeleireira, para deixar bem claro. É parecendo um cara que, a única vez que parece Madalena, o filho de Madalena, no Talmud, é 100 anos depois do acontecimento do Novo Testamento. Então eu posso falar com certeza que esse cara que parece no Novo Testamento não é a mesma pessoa que parece nas escrituras judaicas. Agora, se a gente vai ler, estudar e pesquisar, acontece uma coisa estranha, porque o Jesus, Yeshua, do Novo Testamento, não parece em nenhuma outras escrituras da época que falam dele. Nem Joséfos Flávios, nem os governantes romanos da época falando dele. Então, uma coisa muito interessante. Agora, se a gente vai começar a pesquisar e estudar um pouquinho, não que eu estou recomendando para ninguém, estudar um pouquinho as culturas e as fés pagãs da época, o que a gente vai descobrir? Então, eu juntei aqui alguns deuses que eu só vou ler e cada um vai tirar a conclusão dele próprio, ok? Vamos lá. Tammuz, deus da Suméria e da Fenícia, morreu com uma chegada no flanco e 3 dias depois levantou-se do túmulo e o deixou vazio com a pedra que o fechava a um lado. Belém era o centro do culto a Tammuz, ok? Horus, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, deus egípcio do céu, do sol e da lua, nasceu de Ísis, de forma milagrosa, sem envolvimento sexual. Seu nascimento é comemorado dia 25 de dezembro. Ressuscitou o homem, de nome dele El-Azar, tá? São nome egípcio, El-Azar, e pode parecer Lázaro, quem não entendeu. Um dos seus títulos é Crest, ou Carast. Lutou durante 40 dias no deserto contra tentações de Set, divindade comparada ao Satã, batizado com água por Anup, outro deus, representado por uma cruz. A Trindade, que Atom é o pai, Horus é o filho, e Ra, comparado ao Espírito Santo. Essa fé egípcia 3.000 anos antes da era cristã. Mitra, no primeiro século da era cristã, originalmente um deus persa, mas foi adotado pelos romanos e convertido em deus Sol. É interessante, converte um deus, intermediários entre Hormuz, Deus Pai, e o homem. Seu nascimento é comemorado em 25 de dezembro. Nasceu também
de uma forma milagrosa, sem envolvimento sexual. Pastores vieram a adorá-lo, com presentes como ouro e incenso. Viria a livrar o mundo do seu irmão maligno, Ahriman. Era considerado o professor e um grande mestre viajante. Era identificado como o leão e o cordeiro. Seu dia sagrado era domingo, dia do sol, centenas de anos antes do Cristo. Teve 12 companheiros ou discípulos, executava milagres, foi enterrado em um túmulo e após 3 dias se levantou. Sua ressurreição é comemorada cada ano. Agora, Atis, da Roma, 1200 a.C., nasceu dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, foi crucificado, morreu e foi enterrado, e ressuscitou no 3º dia. Essa muitas pessoas vão saber do próximo. Buda. Buda é o fundador do budaísmo. O que ele fala dele? Século V a.C., sua missão de Salvador do mundo foi profetizada quando ele ainda era um bebê. Por volta dos 30 anos, inicia sua vida espiritual. Foi impiedosamente tentado pelas forças do mal enquanto jejuava. Caminhou sobre a água, pode ler isso nas leituras índias, budistas, ensinava por meio de parábolas, inclusive uma sobre um filho prodígio, ensinava a multidão, a partir de um pão, alimentou 500 discípulos e ainda sobrou. Transfigurou-se em frente aos discípulos com luz saindo do seu corpo. Após sua morte, ressuscitou. Agora, a ressuscitação de Buda na cultura chinesa não é uma coisa de todos os budistas aceitam. O Baco, o Dionísio, na cultura grega, no século II a.C., deus grego, o romano do vinho, nascido da Virgem Semele, que foi vamos falar assim, uma das mulheres do Zeus. Quando criança, quiseram matá-lo, fez milagres como a transformação da água em vinho e multiplicação dos peixes. Após a morte, ressuscitou, era chamado de filho prodígio de Zeus. Hércules, todo mundo conhece, mas vamos ver que é a história do Hércules. Século II a.C., era cristão, nascido de virgem Alcamena, que foi engravidada por Zeus, que é o deus dos gregos. Seu nascimento é comemorado 25 de dezembro. Foi impiedosamente tentado pelas forças do mal, tinha vários testes, várias coisas acontecendo com ele. A causadora da sua morte, que era Hera, a esposa de Zeus, que tinha inveja dele, se arrepende e se mata enforcada. Uma história interessante, parecida com alguém. Estão presentes no momento de sua morte a sua mãe e seu discípulo mais amado, Hilas. Sua morte acompanhada por um terremoto e um eclipse do sol. Após sua morte, ressuscitou e ascendeu aos céus. Para finalizar, olha, temos várias e várias. Nós vamos falar só de mais um, que também é conhecido, que é Krishna, que 3.000 anos antes da era cristã, trata-se de um avatar de Deus Vishnu, que é avatar que Deus se manifestou em forma de um ser humano. Nasceu no dia 25 de dezembro
nasceu também de uma virgem, tá? Uma estrela avisou sua chegada, e ele é considerado a segunda pessoa na divindade hindu, da religião oficial da Índia. Foi perseguido por um tirano que requisitou o massacre dos milhares dos infantes, fez milagres e, em algumas tradições, morreu em uma árvore. Amigos, se vocês querem assistir, assistam de novo esse vídeo e cada um tira as suas conclusões. Obrigado.